sobre filosofia. Então, na filosofia, temos aqui a seguinte informação, né? A transição de Idade Média para a Idade Moderna foi marcada pelo Renascimento e pelo Humanismo, né? O Renascimento, claro que não foi na época que foi dado esse nome, não, mas a ideia, né, de quando foi classificado esses nomes para essas épocas, para essas transformações sociais do mundo, Renascimento era na ideia de que estavam saindo da idade das trevas e a ciência e a civilização estava agora renascendo. A ideia é essa, entendeu? Então, tanto as artes, quanto as literaturas, quanto, enfim, tudo estava trabalhando para que aos poucos aquela idade das trevas, aquela idade cheia de muita perseguição, muita matança contra quem pensasse diferente, não é? Estava passando e agora estava nascendo uma nova maneira, né, de enfrentar, né, o mundo. E essa renascença é que vai, na somatória, chegar à reforma protestante, tá bom? Quando a religião toma uma posição. E essa reforma protestante, ela não somente fez mudanças, né, no aspecto de um grupo, né, para assumir determinada posição teológica, como também a própria Igreja Católica, né, também passou por mudanças por causa dessa reforma. Tá bom? Ok. Deixa eu ver mais aqui. E o humanismo, né? Sim, o humanismo também é a ideia do seguinte: o humanismo era uma inclinação filosófica, uma tendência científica, uma nova maneira de ver a vida que fazia com que Deus, a religião, né, saísse do centro do mundo, dos pensamentos, das ideias, das vontades, de tudo, e agora fosse o homem que se tornasse o centro. Então, aos poucos, a ciência e a filosofia foi deixando o aspecto de pensar o que Deus, né, ou não é o que Deus, mas sobre Deus, e passou agora a se pensar mais sobre o homem. O homem é o centro. Não está tão longe da realidade, não, tá? Não está tão longe. Quando Deus foi para criar o ser humano, que ele amava e ama muito, né? Ele, antes de criar o homem, ele criou todo o ambiente universal para receber esse homem. Então, para Deus também, tudo isso, o centro, é o homem. Então não há nenhum pecado nisso não, entendeu? O homem deixou de pensar em Deus para pensar agora no homem como centro. Não, não é esse olhar catastrófico religioso que é colocado, espiritualizado pelas pessoas. É a ideia, talvez, vamos juntar uma coisa e outra, e podemos dizer que a filosofia agora começou a ter a ideia, digamos, o pensamento, a visão de Deus. De Deus. Jesus, quando disse sobre o sábado, Jesus disse assim: o sábado não foi feito para o homem. Aliás, o homem não foi feito para atender ao sábado. O sábado foi feito para atender ao homem. Jesus está, então, dentro dessa visão. Entendeu? O homem é o centro, o homem é o que importa para Deus. O resto está em função do bem do homem. O humanismo, né, é essa inclinação. Em vez de agora ficarmos pensando sobre Deus como centro, agora vai ser o homem. Vamos agora pensar no homem, no bem-estar do homem, no pensamento do homem, na vontade do homem, o que realiza o ser humano e assim por diante. Tá bom? Então, não estamos, quando a ciência, quando a vida, quando o mundo passou a ter essa visão humanista, ela não estava se afastando de Deus como os pseudo, né, teólogos gostam de alimentar, de que o mundo, né, o cristianismo tem agido muito mais contra Deus do que o próprio mundo em geral.
dá uma somatória de tudo que você vai ficar assustado com o que o cristianismo tem feito e é capaz de fazer. Tá bom? Então o humanismo não está longe da visão de Deus, não. Pelo contrário, está muito dentro. O grande interesse de Deus, porque ele ama, é o bem do homem. Então o homem é o centro do pensamento de Deus. Tá? Muito bem. Nesse período de transição, a redescoberta de textos da antiguidade contribuiu para que o interesse filosófico saísse dos estudos técnicos de lógica, metafísica e teologia e se voltasse para estudos ecléticos nas áreas da filologia, da moralidade e do misticismo. Então, eles foram para, aquilo que tinha sido escrito na antiguidade, na filosofia da antiguidade, e isso está agora reconduzindo a filosofia para pensamentos mais humanistas, mais voltados para a necessidade dos homens, das pessoas, tá? Os estudos dos clássicos e das letras receberam uma ênfase inédita e desenvolveram-se de modo independente da escolástica tradicional, ou seja, daquilo que a igreja estava ensinando, buscando sempre empurrar a religião dentro de uma visão do tudo, não é, que existia na vida do ser humano. A produção e disseminação do conhecimento e das artes deixam de ser uma exclusividade das universidades e dos acadêmicos profissionais, e isso contribui para que a filosofia vá, aos poucos, se desvencilhando da teologia. Tá? As universidades estavam muito ligadas à religião. A igreja católica, né, que era quem dominava o mundo, ela produziu muito conhecimento, claro, dentro da teologia, e muitos deles estavam dentro das universidades que estavam espalhadas pelo mundo. Então ele está dizendo que quando saiu desse mundo religioso, né, aí então a filosofia passou a ter agora um novo ar, uma nova respiração, né? E agora trazendo mais significados, digamos assim, né? Para o mundo, para a vida, para a existência. Em lugar de Deus e da religião, o conceito de homem assume o centro das ocupações artísticas, literárias e filosóficas. Então é o humanismo que está se organizando dentro do conhecimento humano. Tá bom? Como nós dissemos, não está fora do plano de Deus, do propósito de Deus. Está se afinando ao que realmente há interesse em Deus, que é o bem-estar do ser humano.